Uma marca de nascença pode ser uma prova viva de uma vida passada? Eu vou falar a história da Maminten. O que é isso? A Maminten é uma menina que nasceu em Mianmar. A Maminten nasceu com as falanges dos dedos, desses 4 dedos, disformes. Aí, era uma menina. Quando ela começou a falar, tipo 2, 3 anos, ela começou a falar que ela, na outra vida, ela era o fulano de tal, era um homem. E que ela havia sido morta, assassinada a golpes de espadas por algumas pessoas. Depois eles foram descobrir o que era. E falou o nome, tudo. Sabia onde morava, tudo isso aí. Então, assim, e existem, eu esqueci o nome dele. A Mamintenha era o nome da menina, eu esqueci o nome dele. Uma noite, ele parou na casa de um amigo dele, dessa família amiga dele, ficou lá um tempo, batendo papo e tal. Aí ele morava numa vila, ele tinha bicicleta. Aí ele foi para casa de bicicleta e ele foi emboscado em um lugar no caminho. Então, ele foi emboscado por 2 pessoas empunhando espadas e foi atacado a golpes de espada. Então, no primeiro golpe ou em outros golpes, instintivamente, quando ele viu a espada vindo em sua direção, levantou as mãos e decepou os dedos e acabou sendo... Aí, pouco tempo depois, a mãe dessa menina, que vai ser a mãe da Maminten, tem um sonho com esse rapaz que ele fala, eu vou voltar na sua família. Então, aí a Maminten vai crescendo, a menina, ela tem predileção por brincadeiras de meninos, e aí ela começa a lembrar ainda mais, contar a vida dela como essa personalidade anterior. Então, era um fulano de tal, e ele era caminhoneiro, ele tinha um caminhão, e ele tinha ele era casado, ou tinha sido casado, mas tinha uma amante em uma outra cidade, e aí a esposa dele sabia que ele tinha um amante, ficou com ciúmes, contou para a mãe, e ela acabou de ciúmes. E a mãe, a sogra desse rapaz, encomendou o crime. E que culminou no assassinato dele. Então, a Maminten é um dos relatos, e ela vai falar tudo, onde ela tinha amante, quem era, o nome, tudo. Ela vai saber tudo. Então, ela traz não apenas a memória, as lembranças dessa personalidade que era um homem naquela vida, mas ela traz também as marcas de nascença. A Universidade de Virgínia, eles têm 3.000 casos, ou mais até, porque está aumentando, de crianças que se lembravam de vidas passadas. Como foram os pais, onde moravam, etc. Dentre essas 3.000, tem 800 que se lembravam de uma vida passada, não apenas de nome, onde vivia tal, mas também como foram mortas. E nesses casos, tragicamente. E as que foram mortas tragicamente, elas trouxeram ou defeitos congênitos, ou marcas de nascença, que correspondia ao tipo de morte que eles falavam, como foi a morte daquele corpo. Mas aí pensando, colocando uma pimenta aí, qual que é a explicação? Sendo que assim, o corpo é físico, né, matéria, e não tem a ver com a alma. Por quê? Então, isso se converte na matéria. Qual que é a explicação? É assim, a explicação, e a gente tem a explicação não só do espiritismo, mas também de outras movimentos espirituais, outras informações de outros espíritos. E eu presenciei, nas minhas experiências fora do corpo, aliás, eu ajudei espíritos, eu fora do corpo, espíritos que não tinham mão. Um com uma mão só. E ele tinha um defeito. Mas então eu, por exemplo, eu me aproximo
e falo, você não tem defeito. Então eu formo a mão dele. Eu tive um menino, por exemplo, esse foi uma experiência fantástica, que ele andava assim, com os braços. Esse estava num lugar umbralino. Esse eu lembro muito bem, num lugar umbralino. E ele andava assim, e ele brincava com outros meninos e tal, assim. Eu falei, por que você está assim? Ele falou, porque é castigo. Aí eu falei, você não tem castigo nenhum. E eu peguei, puxei os 2 braços dele, né? E endireitei. Falei, você não tem problema nenhum. Então, muitos plasmam a maneira que ele vê o corpo. Então, por exemplo, essa pessoa que eu ajudei a estender a mão, ela plasma, ela vê-se sem mão. Uhum. E nós entendemos que o espírito, o perispírito, ele forma, ele ajuda na formação do corpo físico. Então, ele tem aquela forma pensamento. Se ele se vê sem uma mão ou sem perna, como tem muitos casos no Morrer Não é o Fim, eu tenho um capítulo dessas marcas. Então, ele reproduz. É como porque o nosso espírito ou perispírito, ele é a forma que vai ajudar a montar o corpo físico. E se essa forma ela tiver um defeito, então o produto final vai sair com um defeito. Lembranças de coisas que não vivemos. Porque às vezes a gente lembra de lugares, pessoas ou situações que nunca viu, que nunca viveu. Isso seria uma falha do cérebro ou um eco de uma vida anterior? Pode ser um eco, porque a gente pode ser um eco de uma vida anterior ou um desses passeios que a gente faz fora do corpo. Uhum. Você vai... Déjà vu. É mais ou menos isso? Então, por exemplo, nessa minha primeira experiência que eu contei, quando eu me vi flutuando, e a primeira coisa que eu notei, eu falei, eu já estive aqui antes. Então, eu já havia estado lá antes, mas eu não me lembrava. Então, por exemplo, se eu voltar hoje para lá, talvez eu tenha até voltado, não lembro de ter... Aliás, eu voltei outras vezes também, depois, naquele mesmo trajeto. Então, eu já estive em lugar aqui antes. Então, você pode ter sido nessas viagens fora do corpo que a gente faz, ou ter vivido em outras vidas, às vezes até em outro país que você vai e fala, eu já estive Mas aqui. essas situações que do nada você fala assim, nossa, eu já vivi essa situação aqui. Às vezes você está numa conversa de trabalho, uma situação totalmente aleatória, você fala, nossa, que sensação. Eu já passei uma cena, já é uma cena, né? Já passei por isso. E isso também leva um pouco a ver a nossa multidimensionalidade. Né? De a gente já ter estado naquele momento. E é normal, não sei se você já se pegou às vezes, você está assim, quando você está meio focado, concentrado, pode ser quando você está dirigindo, como se você estivesse vivenciando algo que não tem nada a ver com aquele momento. Então existe, você está lá, daí de repente você fala, mas o que é isso? E aí você se dá conta e você esquece. Estava viajando, estava quase uma meditação. Né? Pois é, então. A gente atua como se estivesse atuando em uma outra dimensão. Eu tenho experiências quando eu estou, por exemplo, sonhando fora do corpo, né? Assim, que eu dou continuidade a isso até quando eu estou acordado. Eu tive uma das experiências mais fantásticas que eu conto no livro que vai sair. Assim, eu estava totalmente lúcido era tipo assim, uma sala, tinha várias pessoas lá sentado, eu uma delas e um rapaz comigo, ele vestido de branco, e nós estávamos escrevendo cartas ou alguma coisa, colocando no envelope e tal, eu com eles lá sentado. Um ambiente muito legal, e estava claro, mas parecia que tinha uma luz naquele ambiente, a luz assim artificial. Bem, eu estou lá fazendo o negócio, tal. E a gente dorme em ciclos, né? Então, você começa com um ciclo hipnagógico, tem 90 minutos, 120 minutos, aí o ciclo se completa com aquele chamado, o ciclo do movimento ocular rápido, que é o REM, né? O REM. Aí termina 90, 120 minutos. Aí eu costumo acordar em quase todos. Depois de 90. Então, tinha esse 90 centímetros. Então, teve isso aí. Aí eu acordei. Acordei, eu vou no banheiro, tomo água, acordo com a boca seca, tomo água e volto a dormir. Deito.
Deito, tô lá de novo, no mesmo lugar, Ah, você consegue voltar. sentado. Então, mas escuta essa. Tô lá, sentado. Aí eu falei pro rapaz, mas eu não entendo. Eu acordei. Eu falei bem assim, eu fui ao banheiro, tomei água, voltei para dormir e eu estou aqui de volta. Ele falou, você não saiu daqui. Eu falei, como que eu não saí daqui? Se eu fiz tudo isso, eu vou lá. Outro ciclo termina, faço a mesma coisa. Estou lá no mesmo lugar. Aí eu falei para ele, tem alguma coisa errada aqui. Uhum. Como que eu voltei 2 vezes para cá, para o mesmo lugar, depois de ter acordado e voltado? Ademir, você não saiu daqui. Você nem acordou. Sonhou que acordou. Não, mas eu tinha acordado, Uhum. tomei água e tudo. Mas será que não foi lá dentro que você imaginou? Que já aconteceu comigo. De eu estar num sonho, eu sonhar que eu acordo e, tipo, um sonho dentro do sonho, sabe? Não, eu sei como é que é. Uhum. Mas não, porque teve outros também. Ah, é? Teve outros também. Teve um outro, esse foi um dos mais interessantes que eu tive e que eu estava, assim, meio que tinha um ser que ele era muito rico, ele era acho que é um desses cartel de drogas, Uhum. e que Pablo Escobar, né? pode ser, e que meu trabalho era conversar com ele, e eu estava conversando remotamente com ele. Foi super interessante. E eu estava falando para ele que seria melhor ele sair dessa vida, porque ele já tinha conquistado, ele era maldoso, ele estava causando danos e mortes e sofrimento a pessoas, que já tinha ganhado todo o dinheiro que ele tinha ganho, que ele podia fazer o bem, e eu fui falando com ele essas coisas, as vantagens dele mudar de vida. Uhum. Aí termina, aí a mesma coisa, aí eu acordo, só que aí, assim, eu estava ainda, mesmo eu levantando da minha cama, fazendo o meu trajeto para ir para o banheiro e voltando, eu estava antenado com ele, como se eu não tivesse me desligado. Aí eu volto e deito e eu estou conectado ainda. E essa foi a primeira vez que eu tive esse tipo de conexão, até mesmo quando eu sei que eu estou e falando com ele. 2 vezes. Aí até a última, ele pergunta, o que é que eu preciso fazer para mudar? Aí você falou, assina aqui esse contrato. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre vida após a morte e sobre fenômenos paranormais com Ademir Serrano. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!